Olá pessoal, aqui é o professor Washington e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a antropologia, um dos ramos das ciências sociais. Bom, para a gente entender a antropologia, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e falar do século XIX. No mesmo século XIX em que nasce a sociologia, e a gente já sabe que a sociologia tinha como pretensão analisar as sociedades ditas complexas, as sociedades industriais, a antropologia ela nasce para estudar sociedades não europeias, sociedades que ainda não estavam no mesmo estágio, como se pensava na época, de desenvolvimento social, tal qual os europeus. Essa necessidade de estudar povos não europeus surge da realidade da época. Ou seja, nós estamos em um momento do capitalismo industrial em que as grandes potências industriais, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, para citar só alguns, eles estão avançando sobre o território de outros continentes, mais especificamente Ásia e África. O objetivo era fazer desses territórios locais em que houvesse um monopólio de comércio, ou seja, estabelecimento de novas colônias. Daí o neocolonialismo ou imperialismo, que é outro nome também dado a esse movimento político. A partir do momento em que surge esse movimento de conquista, surge também o encontro com o outro. Que outro é esse? Outros povos desconhecidos. Então, os europeus não conheciam tanto assim as culturas africanas e as culturas asiáticas. A partir do momento em que se dá esse encontro, se dá o choque também. Então, o choque da alteridade. O que é a alteridade? É a capacidade de enxergar o outro diferente de nós. A partir do momento em que se dá esse choque, dá-se conta também, os europeus se dão conta do óbvio. Existem outros povos muito diferentes deles. E como conhecer esses povos? Então, a antropologia ela surge atrelada a essa visão política e ideológica, ligada à pretensa superioridade do homem branco. Bom, a primeira corrente, da antropologia, ela estará munida do conceito de evolucionismo. Lembrando, nós estamos ainda no século XIX, século de Charles Darwin e da origem das espécies. Nós falamos um pouquinho em sociologia que os primeiros sociólogos tomaram emprestado muitos conceitos da ciência e das ciências biológicas. Os antropólogos também. Então, a noção de evolução social surge aqui também. E esse evolucionismo, ele estabelece um conjunto de critérios para classificar os povos entre povos adiantados e povos atrasados, povos civilizados e povos selvagens. Dois critérios são os mais importantes, o tecnológico e o científico. O parâmetro de comparação é a civilização europeia. Portanto, conclusão natural, os europeus são mais evoluídos do que os não europeus. Não é à toa que há inclusive uma classificação entre os povos brancos, europeus, pretos, africanos, amarelos, asiáticos e vermelhos, os americanos. Uma classificação que hoje não faz mais sentido, mas que na época fazia. Então, esses estudos surgem com o objetivo de conhecer os povos para melhor dominá-los.
Lembrando, a antropologia ela surge atrelada a uma visão política e ideológica da superioridade do homem branco. Nós estamos falando aqui da conquista e da dominação política e econômica dos territórios de África e de Ásia. O antropólogo americano chamado William Summers, ele escreve no ano de 1906 um livro chamado Folkways. Esse livro, ele aponta para um conceito muito importante para a antropologia, que é o conceito de etnocentrismo. Para ele, o etnocentrismo, o sujeito, o indivíduo etnocêntrico, ele julga outras culturas tendo como parâmetro a sua própria cultura. Nada mais natural do que isso. Para a gente, que é criado dentro de um padrão cultural, nós tomamos esse padrão como verdadeiro. Quando nos deparamos com padrões diferentes do nosso, a tendência é estranhar. O etnocentrismo tem um problema inerente a ele, porque ele é um julgamento negativo e preconceituoso. Então, quando eu tomo a minha cultura como ponto de partida e aponto que a outra é inferior, então eu pratico o etnocentrismo. Outra coisa importante para a gente prestar atenção nessa corrente, que essa é uma antropologia que ficou conhecida como antropologia de gabinete. Por quê? Não há interação entre os antropólogos e os povos estudados. Então, o que esses antropólogos fazem é estudar os povos mediante a relatos de oficiais, sejam da Marinha, enfim, das Forças Armadas dos países, sejam de viajantes ou mesmo de religiosos. E esses documentos, esses viajantes, carregam as suas visões preconceituosas. Logo, relatam de forma preconceituosa e etnocêntrica esses povos. Com isso, terminamos aqui a primeira contribuição para a antropologia. Seguimos.